proposta é a gente falar um pouco da carta de Paulo aos Gálatas, mas fazendo uma coisa bem detalhada mesmo. A gente fazendo versículo por versículo, né? E tentando entender, extrair o máximo que a gente conseguir desse texto. É uma carta pequena, tá? Então, é uma carta de fácil compreensão, comparado com 1 Coríntios, 2 Coríntios, Romanos. Não é uma carta onde a gente vai ter tantas dificuldades teológicas quanto essas cartas maiores, né, que tratam de mais assuntos aqui do que a carta de Paulo aos Gálatas. Como eu falei antes, a ideia é que vocês possam perguntar tudo aí, falar, contribuir também, tá? Com certeza já é uma carta que vocês já leram em outras oportunidades aí também, podem ajudar aí à medida que a coisa for caminhando. Se você estiver aí também com a Bíblia aberta, ajuda, né? Quem não tiver com a Bíblia aberta, pode acompanhar aqui. Só me diz se está num tamanho bom o texto aqui ou se está muito pequeno. É bom, é só aumentar o da zoom na tela que dá pra ver. Tá? Porque o zoom na tela ele fica meio desfocado assim, Não, ó. não, não. Não, não, paixão. A gente dá zoom, sozinho, Ah, entendeu? tá. Aí fica tranquilo. Entendi. Mas está vendo o texto aqui, né? Uhum. A versão da Bíblia que eu estou usando aqui é a NAA, tá? É a Nova Almeida Atualizada, que eu considero como sendo a melhor versão em português hoje, tá? Juntamente com a NVI, acho que são as duas melhores versões aí, tá? Elas nem são tão parafraseadas quanto a NTLH, ou uma Bíblia Viva, ou a mensagem, ou coisa assim, né? Não são textos tão facilitados, mas ao mesmo tempo elas não são traduções também tão formais quanto a Revista Corrigida e a revista a Corrigida Fiel, que é uma tradução muito, muito antiga e vai ser bem difícil de ler, tá? Então essa daqui ela é mais tranquila, a leitura vocês vão ver que flui bem, tá? Então vamos começar aí, Gálatas 1. A primeira coisa que vocês têm que saber sobre essa epístola, né, é o autor. Então ele já começa se identificando, tá? Então Paulo, apóstolo. Então o autor da epístola é o apóstolo Paulo, como o próprio nome está dizendo. Ele escreve essa apresentação num formato bem característico das cartas da antiguidade. Então, até mesmo cartas romanas, gregas desse período, todas elas eram escritas mais ou menos nesse padrão. Hoje em dia, geralmente, se a gente vai escrever uma carta, quase ninguém escreve carta mais, né? Mas eu me lembro quando era criança ainda escrever carta para minha avó, para os meus tios. Hoje em dia ninguém faz isso mais. Mas se você escrevesse uma carta hoje em dia, geralmente a gente começa falando o destinatário, né? A gente não começa falando o remetente. Então a gente começa falando a quem a gente está destinando a carta e aí escreve lá, para o fulano, não sei o quê, aí coloca o conteúdo da carta e lá no final escreve assim, Alisson, abraço, alguma coisa assim. Nesse período na antiguidade, eles começavam a carta sempre pela apresentação do autor, tá? E depois que ele fazia a apresentação, ele vinha com uma espécie de saudação. Geralmente essa saudação costumava ser um elogio ao destinatário. Então, por exemplo, se eu fosse escrever uma carta para o Juan na antiguidade, aí eu ia falar Alisson, né, fulano de tal, poderia especificar um pouquinho melhor quem sou eu, né? Se o Juan já me conhecesse, talvez não precisava. E depois eu fazia uma saudação, né? Saúde, paz a você, Juan, não sei o quê, né? Você é um cara muito considerado, é um cara que a gente admira bastante por essa qualidade, e aí começava a tecer os comentários. Esse padrão Paulo repete em todas as cartas dele do Novo Testamento, exceto em Gálatas. A carta aos Gálatas é a única carta do Novo Testamento que Paulo não faz nenhum elogio ao remetente. Então, ele não faz nenhum elogio aos Gálatas.
E olha só que ele faz elogio aos coríntios, hein? Mas não faz aos gálatas. Tá? Então, aos coríntios, Paulo faz um elogio até grande, mesmo sendo uma igreja bem problemática, ele elogia os coríntios. Os gálatas, ele não faz nenhum elogio. Vocês vão ver que essa parte aqui, que é o início, não tem nenhum elogio aos gálatas. Isso Mas por não... que ele não elogia? Então, a gente pode especular. Provavelmente não é porque não tinha nada a se elogiar na igreja dos Gálatas, mas provavelmente isso aconteceu pela urgência da carta. Tá? Paulo escreveu essa carta meio às pressas, porque a urgência dele escrever era muito grande e provavelmente ele já estava com uma viagem. Ele escreve essa carta no momento em que ele chega em Antioquia e já está com uma viagem marcada para o Concílio de Jerusalém. Então, provavelmente, ele escreveu nesse ínterim onde ele ia sair de Antioquia para Jerusalém e ele tinha pressa em escrever essa carta. Escrever uma carta na antiguidade não era um processo muito fácil. Não é como abrir o e-mail hoje, mandar um WhatsApp ou até mesmo escrever uma carta no papel. Escrever a carta em papiro ou em pergaminho custava caro. Você tinha que ir até um local comprar esse material especificamente, tá? Você tinha que dominar a técnica de escrita, ter todo o material de escrita, né? O caninho que eles usavam para escrever, a tinta, o papiro. Então, era assim, era muito trabalhoso. Para vocês terem uma ideia, a carta aos Romanos ou a carta aos Coríntios são cartas muito grandes. O processo de confecção de uma carta daquela demorava algo em torno de 3 meses. Uma carta dessa menorzinha, tipo Gálatas, ele podia gastar algo em torno de 2 a 3 semanas ou até um mês para conseguir pegar todo o material, confeccionar a carta, ver se estava escrito tudo certo. Provavelmente precisava de um secretário para escrever, porque a técnica de escrita não era tão dominada assim por todas as pessoas. Tá? Um secretário que escrevia cartas era chamado de amanuense. Tá? E Paulo usa muito esse recurso, provavelmente aqui na Carta aos Gálatas também. Então, ele tinha que correr para escrever essa carta, então ele não desperdiçou palavras, ele foi bem sucinto, e aí não fez nenhum elogio aos Gálatas, possivelmente isso. Ou também porque ele estivesse um pouco irado com o pessoal da Galácia, que a gente vai ver que estava vacilando bastante. Nota aqui o seguinte, que depois do nome dele, Paulo já coloca uma designação, né, um aposto de explicação aqui, falando que ele é apóstolo, tá? Essa designação aqui é muito importante, porque o apostolado de Paulo vai ser questionado na carta aos Gálatas. Então, ele está fazendo já questão, já logo no início da carta, de afirmar o seu apostolado. Então, ele faz questão de reafirmar isso. Paulo, apóstolo. Ele já começa a carta assim. Tá? Então, sou apóstolo. Pronto. O termo apóstolo significa representante, uma espécie de representante oficial de alguém. E aí ele continua na carta dizendo: não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum. Isso é importante. O que ele está dizendo? Ele não é apóstolo da parte de pessoas, ou seja, ele não recebeu o apostolado dele de ninguém, de nenhuma pessoa em específico. Principalmente, ele não recebeu o apostolado dele de outros apóstolos. Basicamente, o que ele está dizendo aqui, ó, eu não recebi meu apostolado de Pedro, eu não recebi meu apostolado de João, eu não recebi meu apostolado de nenhum homem. Não foi ninguém que me designou como apóstolo. E eu também não sou representante de nenhum homem específico. Eu não sou representante das igrejas da Judéia, não sou representante da igreja de Antioquia, não sou representante da igreja de Jerusalém. Nenhum homem me comissionou. Ninguém me fez apóstolo. O único que fez de Paulo apóstolo foi Jesus Cristo. Então, ele é apóstolo não da parte de homens, mas da parte de Jesus Cristo. Né? E por Deus Pai. Então, Deus Pai e Jesus Cristo, que são aqueles que comissionaram Paulo como apóstolo. Então, ele é um representante direto de Jesus Cristo e de Deus Pai.
É isso que ele está dizendo aí nessa introdução. Tá? E mais, ele é um representante direto de Jesus e de Deus, o Pai. Ele é um apóstolo deles. E ele recebeu esse apostolado de forma direta. Ele não recebeu esse apostolado de outras pessoas. Não foi Pedro que levantou as mãos sobre Paulo e fez dele um apóstolo. Foi o próprio Jesus que fez dele um apóstolo. E ele vai contar como foi que isso aconteceu depois. Tá? E ele faz questão... Pode falar, Juan. Isso aí corrobora para aquele dia que a gente estava conversando, né, sobre se Paulo teria sido enviado, se Paulo só teria se tornado apóstolo ou só tivesse pronto para pregar seus próprios sermões, né, depois que a igreja enviou ele, né? Depois que a É, igreja de Jerusalém teria enviado ele. E aí ele está mostrando que, na verdade, não, desde o começo ali, Cristo designou ele e ele já tinha autoridade para pregar e tudo mais. exatamente. Ele foi designado já por Cristo. Não foi só depois que uma igreja comissionou ele. Tá? Em um certo sentido, é bom a gente notar que, assim, isso não quer dizer que qualquer pessoa pode sair por aí pregando, ensinando ou se auto-intitulando apóstolo da parte de Jesus, né? Porque Paulo vai mostrar claramente que ele recebeu esse comissionamento porque Jesus ressuscitado, né, apareceu fisicamente para ele com o corpo glorificado. Então ele não foi ouvir, ele não teve um sonho ou ele não achou que ele era apóstolo, né? Jesus apareceu fisicamente para ele e o designou como apóstolo. A narrativa da conversão de Paulo está lá em Atos 9, para todo mundo que quiser dar uma olhadinha depois, né? Tem esse pré-requisito aí, né? Ter visto Ressuscitado. Cristo Ressurreto. ressuscitado. Isso, exatamente. E O ainda ele Anderson mandou uma continua. mensagem. Oi? Quem O Anderson mandou? mandou uma mensagem. Isso foi uma afirmação ou uma pergunta, Wanderson? Acho que foi uma pergunta. Tu tá sem áudio, Wanderson? Liga teu áudio, guerreiro. Acho que ele nem tá ouvindo a gente, não é possível que... É. Ah, tá, uma Ah, afirmação. Isso. Então, beleza, é isso mesmo, né? O ofício de Paulo não era igual de outros oficiais, né? O ofício de apóstolo é primário, né? Ele tem origem em Jesus diretamente, enquanto os outros ofícios têm origem na igreja, tá? Muito bem. por isso não E tem ele mais ainda... Oi, Juan? por isso não tem mais apóstolo hoje em dia. Exatamente, por isso não tem como ter mais apóstolo hoje em dia. Mas esse aí a gente chega nesse aspecto aí daqui a pouquinho. Mais para frente, talvez nem hoje. E aí ele fala, ó, por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos, que o ressuscitou dos mortos. Então ele dá essa atribuição e ele diz que Deus, o Pai, ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, né? Então isso é uma afirmação ainda mais categórica daquilo que Paulo está falando. É como se ele estivesse dando uma ênfase, né? Então ele está falando, ó, Deus, o Pai, ressuscitou Jesus dentre os mortos e por meio desse mesmo poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, eu fui feito apóstolo de Jesus Cristo. E ele continua, e todos os irmãos que estão comigo. Então isso é uma saudação, né? Paulo, apóstolo, aí ele fez toda essa explicação aqui. Então, se a gente ignorar essa explicação dele aqui, a gente seguiria a leitura assim: Paulo, apóstolo, e todos os irmãos que estão comigo. Ou seja, Paulo está meio que mandando uma saudação aqui, né? Dos irmãos que estavam com ele quando a carta foi escrita. Essa carta foi escrita provavelmente da igreja de Antioquia, tá? Então, quem são os irmãos que estão com Paulo? São os irmãos de Antioquia da Síria. A cidade de Antioquia da Síria era a base, o quartel-general da missão aos gentios. Era a igreja que sustentava o ministério de Paulo e de Barnabé
né? O que pelo menos sustentou durante suas primeiras viagens missionárias, tá? Mais para frente a gente vai descobrir como é que a gente pode ter certeza que ele está escrevendo de Antioquia. Então ele está citando esses irmãos, os irmãos que estão comigo aqui na igreja, as igrejas da Galácia. Então, note que o as aqui está craseado, né? Então ele está se referindo, essa carta é enviada para as igrejas da Galácia. Quem são essas igrejas da Galácia? Essas igrejas da Galácia são as igrejas que Paulo visitou durante a sua primeira viagem missionária, que está lá no livro de Atos. Durante a sua primeira viagem missionária, ele visitou o sul da província romana da Galácia, que são as igrejas de Icônio, Listra e Derbe. Então, Paulo visitou essas igrejas aí, junto com seu companheiro de viagem, Barnabé. Tá? Primeira viagem missionária de Paulo. Lembrando que ele foi expulso de Icônio, foi apedrejado em Listra, tá? Mesmo depois de ter feito altos milagres, e depois expulso de Derbe também, aí depois ele voltou para essas cidades e de lá voltou para a igreja de Antioquia. Tá? Então, as igrejas da Galácia são o destinatário de Paulo, né? Paulo é o remetente da carta às igrejas da Galácia, o destinatário. E aí ele continua, que a graça e a paz esteja com vocês. Essa saudação aqui, ela é interessante também. Por quê? Porque os gregos e os romanos tinham o costume de saudarem as pessoas usando a palavra graça. Então, eles saudavam as pessoas, como hoje a gente fala bom dia, boa tarde, boa noite. Os romanos e os gregos tinham o costume de falar, graça, ou seja, estava desejando dons, benesses, né, coisas boas aos seus ouvintes quando eles o saudavam. Então, isso era um costume grego e romano muito forte. Tá? Então, Paulo está usando essa terminologia. Vem do grego charis, que quer dizer graça. Agora, os judeus saudavam uns aos outros com a palavra shalom, que quer dizer, em hebraico, paz. Então, Paulo, essa saudação paulina, ela é muito interessante, porque Paulo mistura a saudação gentílica com a saudação hebraica, israelita. Então, ele falava graça e paz. Ele está misturando as duas coisas. Ele está falando, olha, eu sou apóstolo dos gentios, mas esse evangelho é proveniente dos judeus. Então, graça e paz a vocês. Da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Em algumas dessas saudações, muitas vezes no final das cartas, Paulo adiciona o Espírito Santo. Nessa daqui, ele faz um apelo apenas às duas pessoas da divindade, o Pai e o Filho. Tá? Não faz menção do Espírito Santo nessa saudação. Isso não quer dizer que o Espírito Santo tenha menos importância, mas, por alguma razão aí, Paulo, né, cita apenas Deus o Pai e o Senhor Jesus Cristo. Essa designação também, Cristo e Senhor, é uma designação muito importante que em português passa completamente desapercebida. Tá? Por quê? Porque Senhor, em grego, é a palavra Kyrio, que naquele contexto específico de Paulo tem um significado muito forte. Essa palavra não era utilizada como uma designação a um homem velho, como a gente faz em português. No Brasil, a gente fala assim, o senhor fulano. Vê um homem mais velho, o senhor gostaria de alguma coisa? Então, no nosso idioma, no nosso contexto, a palavra senhor, ela é muito vulgarizada. A gente usa como uma forma de respeito para qualquer um, basicamente, que a gente quer tratar com o mínimo de delicadeza. Senhor e senhora.
Mas no contexto de Paulo, essa palavra nunca era usada assim. A palavra Senhor no Novo Testamento, ela tem uma designação muito mais forte do que apenas um gesto de delicadeza ou de boa educação com alguém. Ela, na verdade, ela traz a conotação de senhor no sentido de dono de escravos, em algum contexto, né? Então, de alguém que possuía escravos, ou no sentido de um governante muito poderoso. Tanto é que no mundo romano, eles tinham o costume de dizer que apenas César é senhor. Então, o que isso significava? Significava que, assim, apenas o imperador romano é senhor, ou seja, só ele é o Quírio de verdade, só ele é o senhor supremo, senhor sobre tudo e sobre todos. E os próprios imperadores romanos, né, eles tinham esse costume de propagar essa ideia para reforçar o domínio romano sobre as províncias que eram conquistadas pelo exército romano. Quando os cristãos começaram a falar isso, que Jesus era Senhor, no sentido dele ser o governante supremo sobre todos, eles estavam, de uma certa forma, contradizendo que César era Senhor. E, na verdade, eles estavam dizendo, só Jesus Cristo, né? Só Jesus Cristo é Senhor. Só Jesus Cristo é o Não tá Senhor sobre tudo e perguntando, amor. todos. Estou vendo. Qual seria o sentido da palavra Senhor aqui? No Salmo 110, 1. Aí já é escrito em hebraico. Então, Senhor, ali com letras garrafais, é o tetragrama de designação do nome de Deus, Yahuwah. E o outro Senhor ali é a palavra Adonai, que na Septuaginta, que é a Bíblia do Antigo Testamento em grego, é traduzida por Quírio, que já tem mais esse sentido aqui que a gente está falando. Tá? Então, ele está dando uma pancada nos gregos e nos romanos quando ele diz do Senhor Jesus Cristo. Tá? E, ao mesmo tempo, Jesus não é qualquer um, ele é o Cristo. Ou seja, ele é aquele Messias prometido a Israel. Ele é o Cristo. Cristo quer dizer, literalmente, Messias, ungido ou coisa semelhante. É isso que eu ia perguntar, se o certo aí não seria dizer no sentido de o ungido, né? Normalmente eu vejo com essa representação, assim, de que Cristo significaria o ungido. Isso, é isso mesmo. O ungido no Antigo Testamento era literalmente aquele prometido que restauraria o reino de Israel, né? Então, aqueles em quem os israelitas depositavam toda a sua esperança de restauração do reino, de consolidação da dinastia de Davi. Então, Paulo está dizendo, Jesus é o Senhor sobre todos, maior do que César. E ele é o Cristo, o ungido prometido nas Escrituras do Antigo Testamento ao povo judeu. Então, ele vai lá. Então, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E ele continua. Ele vai fazer uma explicação sobre quem é Jesus Cristo agora. Ele diz assim, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Então, ele está dizendo assim, Jesus Cristo, uma pergunta um pouco besta, talvez, mas no nome original de Jesus não tinha Cristo. Isso, não é Jesus, o nome dele não tinha Cristo. Cristo não é um sobrenome, Cristo é um título. Tu sabe disso, Faça, porque tu tá perguntando. Não sabia não, Vilão. Eu acho que eu vou perguntar de besta. Eu acho. Não é possível que tu não sabia disso aí, pô. Eu já Mas ouvi é dizer, acostumado a falar. Jesus Cristo. Uai. Pergunta aí, Gustavo. eu já, no caso, eu já ouvi dizer que o sobrenome de Jesus seria apontava para a tribo a qual ele pertencia, né? De Levi. Jesus de Levi. Mas eu acho estranho, né? Porque Jesus era da tribo de Judá, né? De Judá. Eu já ia falar.
eu Tem até confirmar aquele aqui. negócio, leão da tribo de Judá. É. Jesus era da tribo de Judá. Então, geralmente, assim, nessa época, na verdade, entre os judeus não tinha a prática de existir um sobrenome. Geralmente, a pessoa vinha com alguma designação depois do nome, geralmente da cidade de onde ele era. Então, por exemplo, quando eles falam Jesus Nazareno, Uso Nazareno. isso, porque ele veio de Nazaré. Da mesma forma, Maria Madalena, ela veio da cidade de Magdala, por isso Madalena, né? Então, essas designações, elas podiam fazer alguma referência à ascendência, né? Simão Barjonas, filho de Jonas. Então, não é bem um sobrenome, é mais uma designação que vinha depois do nome. Enquanto que os romanos costumavam ter 3 nomes, né? Então, eles costumavam ter 3 nomes ali, sendo que os 2 últimos eram os nomes mais utilizados, enquanto o primeiro era tipo uma espécie de título também, tá? Então, Jesus não tinha um sobrenome, tá? Jesus, da mesma forma que os judeus não tinham muito esse sobrenome. Inclusive, Jesus é a palavra no hebraico que significa, que a gente também translitera e traduz como Josué, tá? Então, a mesma palavra para Josué e Jesus, tudo a mesma coisa. Tá bom. Seguindo. Essa parte aqui é muito importante, que ele fala, ó, da parte de Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Putz. Isso aqui tem uma implicação muito grande para os Gálatas. Jesus é aquele que se entregou pelos nossos pecados, né? Deixa eu até ler uma coisa que eu escrevi aqui. Ele tá... Por quê? Os Gálatas, vocês vão ver que depois eles vão acabar questionando algumas coisas do evangelho que Paulo apresentou para eles. Então, essa afirmação que ele coloca já no início, que entregou a si mesmo pelos nossos pecados, basicamente ele estava dizendo assim, olha, o próprio Jesus entregou a sua própria pessoa. Ele é o Senhor de todos, ele é o ungido Messias, ele é o Filho de Deus, e ele entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Ou seja, se Jesus entregou a si mesmo pelos nossos pecados, o que mais poderia ser requerido para que os nossos pecados fossem expiados? Tem mais alguma coisa que possa ser dada para a remissão dos pecados, além da própria pessoa de Jesus? A resposta é retórica, a pergunta é retórica, a resposta, obviamente, é não. O que mais poderia ser exigido? O que mais Deus poderia requerer para que os pecados fossem perdoados, além da própria pessoa de Jesus, né? Então, ele se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. A quem seja a glória para todo sempre. Amém. Então, isso é só o início da carta de Paulo. Só o início da carta dele já é uma pedrada, né? Então, ele se entregou pelos nossos pecados e para nos livrar deste mundo perverso. Então, ele está basicamente concluindo. A gente já tem a pessoa de Jesus, já nos livra dos nossos pecados e já nos livra deste mundo perverso. E ele fez isso segundo a vontade de Deus Pai. Né? Segundo a vontade de Deus Pai. Então, tudo isso ele não fez por si mesmo. Ele fez de comum acordo com Deus, o Pai, a quem seja a glória para todo sempre. O que mais vocês, Gálatas, querem de Deus? O que mais vocês podem querer colocar para expiar os pecados de vocês ou para livrar vocês da condenação do que a própria pessoa de Jesus? Isso já é suficiente. Então, na própria introdução da carta, Paulo já está dando uma boa ideia do que ele vai falar no restante da carta. Ele vai defender a supremacia de Jesus e a suficiência absoluta de Jesus como
a suficiência do sacrifício de Jesus para a expiação dos pecados. Não tem mais nada que possa ser acrescentado ao sacrifício de Jesus para a expiação dos pecados. Não existe mais nada que possa ser feito em relação a isso. Ele já fez tudo. Ele entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Se ele entregou a si mesmo, não tem mais nada que possa ser requerido. É isso. Querem perguntar alguma coisa? Glória a Deus por isso. E aí, Juanzinho, Gustavo, Wanderson? Sem pergunta, por enquanto. Sem perguntas. Tá. Nota o seguinte, um comentário interessante aqui que eu posso até fazer. A carta de Paulo aos Gálatas, ela é provavelmente o primeiro documento do Novo Testamento a ser registrado. Ela foi escrita provavelmente um pouco antes do Concílio de Jerusalém, que é datado do ano 48 ou 49 depois de Cristo. Então, essa é a carta mais antiga do apóstolo Paulo, a primeira carta que ele enviou, e provavelmente também o primeiro documento do Novo Testamento a ser escrito. Essa formulação que Paulo fez aqui, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, numa carta tão antiga, é um sinal, né, de que este elemento ele já estava presente. Essa formulação ela já estava presente desde muito cedo nas igrejas. Então, isso é uma formulação doutrinária muito primitiva. Ou seja, já no início do desenvolvimento da teologia na igreja primitiva, a gente já pode pressupor que essa doutrina ela já era bem estabelecida. A doutrina de que o sacrifício de Cristo expia os pecados. Tá? Então já é uma doutrina... Não é como tipo Estevão, né, amor? Que estava à frente do seu tempo. Mas aí é outra fita. Lá já era uma transição radical do judaísmo para o cristianismo. Nesse caso aqui, a doutrina da expiação dos pecados, ou seja, aquilo que Jesus fez na cruz expia os nossos pecados. É o fundamento. Aqui, a obra de Cristo, principalmente a morte dele, é a garantia de expiação dos pecados. E por que que essa formulação doutrinária é tão importante aqui, numa carta tão inicial do desenvolvimento do Novo Testamento? Porque alguns hereges liberais vão dizer que nos evangelhos eles não atribuem valor expiatório para a morte de Jesus. Que os evangelhos, principalmente os sinódicos, Marcos, Lucas e Mateus, eles simplesmente narram a morte de Jesus, mas não fazem nenhum valor teológico em cima dessa morte que atribua à morte de Jesus valor expiatório. E pela carta de Paulo já tem um desenvolvimento doutrinário de expiação de pecados tão cedo, muito antes dos evangelhos serem escritos. Isso já é um sinal de que a igreja naquele período cria sim que o sacrifício de Jesus expiava pecados. Isso é um desenvolvimento muito inicial do cristianismo primitivo. Então já era uma doutrina meio consensual quando a carta aos Gálatas foi escrita e Paulo está afirmando ela aí nesse verso. Tá? Então isso aí é um detalhe importante. Achei que o apego que eles tinham era a questão dos ritos, né? O templo. Isso aí já foi um desenvolvimento mais tardio na teologia da igreja, né? Essa ruptura total com o judaísmo já é um pouco mais tardia, mas Paulo também já é um dos caras que defende já bem no começo essa ruptura também. Talvez não tão forte quanto o Estevão, que a gente comentou no domingo aí e tal, mas já bem forte também. Mas essa daí já vai se desenvolver um pouco mais para frente. Agora, a expiação não, a expiação já é um desenvolvimento bem inicial. Tá?
Então é isso, meus irmãos. Vamos orar então em Guerreiro, relação a essas coisas. explique Pode o que falar. é expiação. O que é expiação de pecado? Pô, Guerreiro, tu sabe essa resposta aí. Eu vou deixar essa daí para os próximos capítulos aqui, para as próximas partes de Gálatas, que a gente vai entrar mais aprofundadamente nessa doutrina aí, principalmente da justificação e tal, vai ser necessário. Aqui a gente ficou só no começozinho, porque ia assim, versículo por versículo dá trabalho, né? Comentando parte por parte. Mas tem alguma coisa aqui que ficou dúvida? Não, achei impressionante que dessa pequena fração a gente conseguiu extrair muita coisa. E eu só li assim, oh, muito massa. Tem muita coisa aí, né? Ixi, isso é porque eu não sou ninguém nesse jogo aí, meu filho. Se você pegar os caras bons aí, os caras escrevem um livro sobre essa saudação aí, pô. Tem os caras aí cabulosos. Mas se a gente parar para analisar, como o Juan bem colocou, né? A gente observa que a gente lê muito, de forma muito superficial, não entendendo realmente a fundo o que as palavras, né? O peso das palavras naquela época, né? Essa parte aí do Senhor, né? Então, assim, além de estar com letra maiúscula, né? Até porque a gente sabe que é o Senhor mesmo do alto, né? Mas, assim, nunca reparei, nunca imaginei que pudesse ter tanta profundidade em função do que se representava essa palavra naquela época, né? Então, assim, muito bem colocado, assim, as questões. Mas eu tô doida para chegar no capítulo 3. Vamos chegar no capítulo 3. Mas Aí você vai sofrer, viu, Caboclo? Mas o capítulo 3 quando a gente chegar lá, a gente já vai ter entendido tanta coisa antes que aí ele vai fluir Fazer rápido. sentido. Passar batido. Sei não, viu? Sei não. Eu tô com as anotações aqui para que Perigosa, confrontadora. Confrontador. Tá bom. Mas, Aí a enfim. Érica tá aí ainda, né? Quer perguntar alguma coisa, Érica? Não sei, um ótimo professor, tá de parabéns. Essa é a desculpa do aluno que não quer tirar dúvidas. Ela ainda tem mais uma semana aqui de castigo de pé para cima para depois o médico falar alguma coisa. Vixe. Me preparou só para me ficar estudando. Aí, ó. Tem que aproveitar o tempo parado. Mas Mas, Alisson, assim, a gente está acompanhando, né, aquelas matérias que você já passou, né, que a gente está vendo os vídeos, estamos lendo, né, eu estou, né, a Érica já é bem letrada aí nos evangelhos. Tô aprendendo. Mas, assim, cara, é muito diferente você ler depois que você pegou a aula, porque, assim, eu sou muito criteriosa, né? Então, eu assisti, li, questionei, li de novo para depois assistir de novo. Então, eu já estou assistindo a segunda vez a aula para ver se capto mais algumas coisas. Mas, assim, extremamente importante esse estudo de forma detalhada, de forma literária e espiritual. Uhul! Isso é gente! Então é isso, gente. Vamos aproveitar o comentário da Senilda. Eu vou parar de compartilhar a tela aqui e de gravar.